Te convido, queridos e queridas, para abrirem comigo suas Bíblias na penúltima noite sobre intimidade com o Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo 30, estamos já finalizando esta série, que para mim ela tem sido de grande valia no contexto da minha vida espiritual. Êxodo capítulo 30, verso 1, diz assim esse versículo: farás um altar para queimar o incenso, de maneira de acácia o farás. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando já há algum tempo, evidente que passou de 7 semanas, já é a 15ª semana que estamos trabalhando essa temática do tabernáculo de Moisés. Incrivelmente lindo, fantástico em suas revelações, poderoso em cada detalhe, rico nos fundamentos. Toda essa grandeza revolucionária que Deus expôs para Moisés de forma tão linda, e acredito que visual, não apenas verbal. Afinal de contas, Deus disse a Moisés: faz conforme o modelo que você viu lá no monte. Então ele não apenas recebeu uma conjuntura verbal, mas ele recebeu também uma visão clara do que seria, de como as peças que Deus queria. Perceba que dentro dessa ideia do Senhor, Moisés fez tudo conforme ele disse. Fez exatamente no modelo, nos moldes de cada detalhe. Ele procurou ser fiel à descrição real do Senhor. E agora ele está fazendo a última peça dentro do lugar santo. Essa última peça, Deus diz a ele: você vai fazer um altar, Moisés. Um altar totalmente quadrado. Esse altar, disse Deus a Moisés, ele deve de ter, se a gente tratar o côvado como meio metro ou 50 centímetros, Deus está dizendo: faça ele quadradinho de 50 por 50, com 1 metro de altura. E se o côvado for de 45 ou 43, é só fazer as contas, pois é 2 côvados de altura e 1 côvado de cada lado de largura, de comprimento. Quadrado, portanto. Mas Deus disse: você vai fazê-lo como uma peça ornamentada, porém tu faz de madeira de acácia. Tu faz ela bonita, de acácia, e reveste ela completamente de ouro, ouro puro. E faz dentro dela um recipiente, onde possa se colocar brasas. E esse recipiente com 4 pontas em seus cantos, de maneira que possa colocar o incenso, e ali ser queimado e exalar um bom cheiro, e também fumaça. E disse Deus: faça também, Moisés, 4 argolas de cada lado, sendo 2 de cada lado, aliás, de maneira que tenha varais, e você possa carregar esse incensário nos ombros, sendo que os varais, 2 pessoas de cada lado podem carregá-lo facilmente. Então, uma peça que pesava aproximadamente entre 55 a 60 quilos, devido ao peso do ouro, era uma peça um tanto que cara, importante. E perceba que a ideia de Deus em fazer essa peça e dar a Moisés a direção da mesma, tem uma finalidade extremamente importante. Nós já trabalhamos essas peças anteriores do que é a mesa dos pães da proposição, ou pão da presença, que comportam os 12 pães e que traduzem a comunhão com o Eterno a partir da comunhão com os irmãos. Do lado esquerdo nós trabalhamos a menorá, do que é o candelabro, e podemos entender que ele representa-nos, mas que nada significa sermos de ouro bonito, puro batido, se não tivermos a luz do Espírito Santo. Portanto, aprendemos neste 5º nível que devemos buscar diligentemente submeter-nos à vontade, ao calor, à presença poderosa do Espírito Santo, fazendo com que ele seja nosso guia em todo momento.
E agora nós tivemos o privilégio de ler esse texto aonde chega nessa terceira peça, dentro do lugar santo, ficando, portanto, apenas uma única peça no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, do que representando, portanto, o sétimo nível. Essa última peça é a Arca da Aliança, que nós vamos estudá-la provavelmente na próxima quarta-feira. Entretanto, hoje aprenderemos o que significa esse altar. O próprio nome já diz altar de incenso. Em outros lugares nós perceberemos que ele é chamado de altar de ouro. E existem algumas finalidades para esse altar. Notem que ele não é apenas uma peça de decoração. Ele está exatamente diante da porta de entrada do lugar santíssimo, onde tem acesso o sumo sacerdote uma vez no ano, uma única vez no ano, que é chamado o dia da expiação. E nesse dia da expiação, o sumo sacerdote, do que seria o líder máximo, santificado, preparado, ele passava por esse altar de incenso e entrava, portanto, no Santo dos Santos, para limpar o lugar, colocar em ordem e para fazer expiação pelos pecados de todo o povo e por si mesmo, uma vez no ano. Então é uma peça de extrema valia, de uma significância muito grande diante do Eterno. Como estamos aprendendo que o tabernáculo é uma proposta de relacionamento para a igreja, exemplifica a igreja como um todo, caminhando num mapa que chega ao coração de Deus, a intimidade do Eterno. E percebemos que cada uma das coisas estudadas são como setas indicando-nos, ou como degraus que vamos subindo ou descendo ao encontro do Altíssimo. E agora, esse sexto degrau parece ser o mais importante do que os outros, embora todos os outros se completam. E é evidente que não há como ter a intimidade sem ter a sequência efetuada. Não há como entrar no Santo dos Santos sem antes passar pela porta. Não há como entrar no lugar santo, por exemplo, sem passar pela bacia de bronze. Então, em todas as etapas tem a sua finalidade, mas elas apontam, elas culminam, elas afunilam para esta última peça, que é o último crivo para a intimidade. Então perceba que isso nos aponta um segmento importante relacional, onde a gente percebe que o lugar santíssimo, uma vez colocada a arca lá dentro, disse Deus, dali do meio da arca eu vou falar com vocês. Portanto, o lugar santíssimo era a habitação de Deus, é o lugar onde Deus se manifestava, e de lá ele falava com todo o povo. Então notem que se o lugar santíssimo é o lugar da presença do Eterno, e de frente ao lugar santíssimo tem um véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo, e na entrada do véu tem esse incensário de ouro, esse altar de incenso, quer nos dizer coisas extraordinariamente espirituais. Então perceba que tem uma ligação com a nossa ida até Deus, com a nascente do Eterno dentro de nosso ser. Afinal, percebam, o tabernáculo ele demorou um bom tempo para ser construído. Desde o dia em que Moisés tomou mão a fazer e até o fim da sua execução, na inauguração, completaram-se certinho 9 meses. O tempo de gestação foram exatamente 9 meses entre o receber, fazer e entregar. Perceba que isso é uma ideia bacana, interessante. Você percebe como Deus trabalha de forma tão linda e coesa nessa perspectiva. Desde o Êxodo, no capítulo 19 e o verso 1, você começa a primeira comparação e vai no Números, capítulo 9 e verso 1, e você vai ver exatamente o período inicial e o período final. Dá 9 meses. Logo, desde o início da gestação até o fim da gestação, aonde representa evidentemente a presença gloriosa de Jesus e o seu nascimento glorioso. 9 meses dentro do ventre de Maria, caminhando até o reinado, à medida que ele nasce para ser rei em todas as nações. Assim sendo, a proposta é que o tabernáculo aponta essencialmente para a igreja, fazendo a igreja entender que para tornar Deus Senhor
de toda a sua vida tem que passar por esse período, tem que passar por essas etapas, tem que alcançar esses níveis, para que Ele seja Senhor em todas as coisas e possa reinar completamente dentro de nós. Perceba que o altar aqui mencionado, ele começa a ser nos ensinado como um lugar que identifica, ou uma peça que identifica vida de oração. Se tem uma coisa que o altar quer ser representado, é que é impossível adentrar o lugar santíssimo, a presença do Eterno, sem vida de oração. Então todas as outras coisas são extremamente importantes, mas se esbarrar aqui e não o fizermos, de nada adiantou executarmos todas as outras coisas. Uma vida de oração é essencialmente importante para que alcancemos a intimidade com o Eterno. Perceba na sua Bíblia aberta como Deus dá a direção. Olha a partir do capítulo 30, se você puder, de Êxodo, e o verso 6. Deus está dando a Moisés a orientação de como ele deve ser feito. E diz: porás o altar diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. O verso 6, começa Deus mostrar a importância dessa peça. Perceba que Ele mesmo diz, coloca Ele diante da arca. O que separa o altar de oração da arca é apenas o véu. Guarda isso dentro de você. Deus diz: Moisés, coloca Ele diante. Se atravessou o véu, já tem a presença da arca. Então a única coisa que separava era o véu. Perceba que Deus continua dizendo, vai no mesmo capítulo 30, porém lá no versículo 36, vem comigo, onde Deus fala sobre as peças que compõem o elemento do incenso. Veja, uma parte dele reduzirá a pó, e o porá diante do testemunho, isto é, a arca, o que representa o Eterno, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Aqui é tão poderoso. Diz ele: coisa santíssima vos será. O verso 37, porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o farei para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para o cheirar, será extirpado do meio do povo. Veja como Deus leva a sério essa peça. Veja como Ele coloca vários pontos importantes diante dessa peça. Primeira coisa que Ele coloca: reverência. Ao chegar diante da arca da aliança, com total reverência, entendendo que a vida com Ele em oração não é de qualquer maneira. Ele esboça o perigo de entrar na presença dele de qualquer maneira, perigo de morte. Agora percebam que em meio a essa fala do Eterno, Ele quer essencialmente nos ensinar que o altar de incenso é um símbolo de que o caminho da intimidade passa por uma vida inteiramente dada à oração. Então diga para quem está ao seu lado, se você quer realmente entrar na intimidade do Eterno, é necessário ter uma vida de oração. Veja como isso é exemplificado. Olha lá na sua Bíblia, no Salmo 142, por favor, e o verso 2. Veja como o salmista esboça isso de maneira tão linda. Salmo 142, verso 2. Aliás, 141, perdão. 141, verso 2. Olha aí o que diz. Acha aí, irmão. Vai lá, vai na fé. 141 e 2 diz: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O Davi sabia o que estava a dizer, que ele tinha certeza absoluta, plena e clara de que é impossível viver intimidade com Deus sem antes compreender o que significa vida de oração. Veja como o incenso se coaduna
E como Deus usa isso como um exemplo. Vai lá no livro do Apocalipse, por favor, se você puder. No capítulo 5 de Apocalipse, e o verso 8. Veja como é lindo. Deus traz novamente uma ideia de que a oração é representada pelo incenso. Está lá. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são o quê? Que são as orações dos santos. Perceba que a oração é tão importante que ela não é simplesmente uma voz que fica vagando como uma onda de rádio. Todas as orações feitas do jeito certo, no momento certo e ao Deus certo, são armazenadas diante do Eterno como que em memória, e ficam sendo citadas diante dele em todo o tempo. Essas mesmas orações que você fez há 10 anos atrás, ainda estão lá, preservadas diante dele. Ele não é um Deus que esquece daquilo que a gente fala. Olha o que diz Apocalipse capítulo 8, por bondade, caminha um pouquinho mais. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e o verso 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo, subiu diante de Deus, a fumaça de incenso, com as orações dos santos. Se a gente entendesse o significado de uma vida de oração, então embrenharíamos cada vez mais nessa aventura maravilhosa e profunda de relacionamento com o Eterno. Meu irmão, como é poderoso. Eu queria que você pudesse dizer para quem está pertinho de ti, diga: Santo do Senhor. Se você soubesse o poder que você tem em suas mãos, esteja certo que nada te traria temor ou te faria perder a paciência com as coisas. Se a gente soubesse o poder que temos nas mãos, queridos. É por isso que Deus foi tão maravilhoso e quis considerar esse altar de incenso como um símbolo de que o caminho da intimidade é regado pela vida de oração. De que não há possibilidade de entrar na presença do Eterno sem uma vida de oração. E para entender isso, é claro que Deus quis que tivéssemos de maneira ampla a ideia de vida relacional e de vida de oração. Por isso Ele nos deu esse exemplo aqui, como deveria ser feito. Óbvio que para viver uma vida de oração, você tem que primeiro compreender que nenhuma oração, chega diante de Deus ou é ouvida por Deus, se não passar primeiro pela autoridade suprema, a saber, o nome de Jesus. Nenhuma oração sobe a Deus ou é atendida por Deus sem que seja utilizado o nome de Jesus. Foi Jesus quem disse: tudo o que pedirdes, portanto, não é a minha oração, é o nome, não é o meu jeito gostoso de falar, ou não é as palavras bonitas que eu escolho, é o nome. Eu basto apenas gemer, mas se for um gemido no nome, já é uma oração. O poder, a senha, é o nome. Ele que deu essa direção. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. O nome dele é a oportunidade que a gente tem. É interessante que ele diz que tudo o que pedirmos, crendo no nome dele, recebê-lo-ei. Então, se eu pedir no nome de Joaquim, desculpa, mas eu não vou receber coisa alguma. Nem no de Maria, nem do Pedrinho, nem do São Paulinho,
nem por São Bernardinho, nem por Santa Luziazinha, nem por São Jerônimo da Serra, nem por tanta subida, tanta descida, nem por nada disso. Não existe um outro nome dado no céu ou na terra pelo qual possamos ser salvos ou pelo qual possamos ter acesso a Deus, senão o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que 1 Timóteo 2,5 diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você pode se prostrar e fazer oração para qualquer tipo de pessoa, mas nenhuma delas vai te levar ao lugar da intimidade. Nenhuma delas. Aí a gente pode dizer, mas o apóstolo Paulo foi tão santo, tão homem de Deus. Foi, mas ele era tão pecador quanto todos nós. De tal forma ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Perceba que a vida com Deus propõe uma intensa vida relacional. E se a gente não compreender o que significa vida de oração, tampouco compreenderemos o que é vida relacional. Então percebam como o Senhor trata-nos isso. Do momento que compreendemos que não é possível chegar a Deus sem o Cristo, vamos entender que também não é possível chegarmos ao Cristo sem crermos na sua justificação. Até porque a Bíblia diz que todos estão em pecado, e todos os pecados destituídos da glória de Deus, e só podem ter acesso à glória de Deus por meio do Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, verso 1, dizendo que se estamos justificados em Cristo, logo temos paz com Deus. E é a partir do Cristo que somos justificados. Então, a partir da justificação dada pelo Cristo, conseguimos ter acesso a Deus pelo próprio nome de Jesus. Então, quando Deus nos responde, Ele não nos responde porque somos bons. Ele nos responde por causa de Jesus. Ele não responde a tua oração porque tu é um cara legal. Ele te responde a tua oração por causa de Jesus. E se eu pegar tudo que eu sou, tudo que eu tenho e doar aos pobres, ainda assim eu não vou atrair Ele. O que vai atrair Ele é o nome do Filho dele, Jesus. E se a gente não entender isso, é por isso que tem muita gente braba com Deus, querendo que Ele responda as suas orações pela justiça que eles mesmos fazem. Deus, eu tenho sido fiel. E Deus diz, e daí? Se você tem sido fiel, dê glória a mim, porque você tem sido fiel por causa do meu filho, porque ele foi fiel. Deus, eu tenho sido um cara bom, e daí? Você tem sido bom porque o amor do meu filho está derramado sobre você por meio do Espírito Santo, então isso te faz bom. Significando, portanto, que sem Ele nada eu posso fazer. Tudo é Ele. É por isso que essa canção que foi cantada tem tanta propriedade, porque ela retrata aquilo que João o Batista disse, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja. E a ideia de Deus é exatamente isso. É por isso que disse a Paulo no capítulo, no 1 Coríntios 10, 31, dizendo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então entenda que a vida relacional propõe primariamente o entendimento de que você hoje está em Cristo, e estando em Cristo, é por meio dele que a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Se não entendermos isso, não adianta tentar entender a oração. Logo perceba que é por essa causa, que muitos de nós está enquadrado naquilo que disse Tiago. Vocês oram bastante, mas recebem pouco. Pedem muito, mas recebem pouco. Se não, olha aí na sua Bíblia, vai lá por favor, abre na carta de Tiago, do capítulo 4, o verso 3, vamos achar. Veja o que Tiago diz. Tiago, está aí na tua Bíblia, pode olhar. Ele está falando sobre submissão a Deus. E ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muita gente vive nesse contexto, e eu vou te explicar o que Tiago está dizendo aqui. Ele esboça, e dentro desse contexto tem duas vertentes, duas linhas de entendimento. Primeiro, o pedir. Segundo, a intenção do pedir. E perceba que a gente, no primeiro pensamento, a nossa maneira de pedir. Nós aprendemos a pedir a Deus, mas não aprendemos a relacionar com Deus. As nossas orações não são extraídas de um relacionamento. As nossas orações são aprendidas
em uma religião. E quer saber? Nós só mudamos o terço. Nós oramos de tal maneira que só mudamos o método. Mas a essência católica é a mesma. Só mudamos o método. Muitos de nós aprendeu no catolicismo a fazer as nossas rezas constantes, repeti-las. E tem o livro das orações, e tem a sequência dos Pai Nossos e das Aves Marias, aquelas bolotinhas. E você vai na bolotinha, contando cada bolotinha. Não é assim? Eu nunca fui católico, mas a minha mulher foi. Então você vai, uma bolotinha é uma reza, não é? Outra bolotinha, outra reza. E o cara passa o dia inteiro naquela bolotinha. Há poucos dias atrás eu parei para ver, a minha esposa estava em casa e ela é testemunha disso. Eu parei para ver uma oração na TV. E o cara repetiu, não sei se foi 17 ou 18 vezes, a mesma coisa enquanto numa bolotinha. Aliás, dava toda aquela volta numa frase, aí depois voltava na outra frase. Coisa mais triste, irmão. Aí a gente acha que faz diferente. A gente só mudou o método. Aí a gente chega diante de Deus e diz: Deus, é o seguinte, está aqui a minha lista. Eu preciso disso, valeu? E ai de ti se tu não responder no tempo que eu preciso. Se não responder, por favor, procure outro cara para ser Deus. Porque a gente, de fato, verdade, nós trazemos em nossa cultura evangélica todo um cabedal do catolicismo. Por isso não desenvolvemos níveis de relacionamento com Deus. Nós desenvolvemos ritualismos com Deus. Nós marcamos os nossos horários de se ajoelhar diante dele e talvez até o jeito certo de se ajoelhar. O certo tom de falar com ele. Alguns até abrem a Bíblia no Salmo 91 e joelham em cima, assim. Verdade. De onde a gente trouxe tudo isso? Fala para mim, de onde? Eu sei que vocês não gostam de ouvir essas coisas, mas eu estou aqui para ensinar vocês. Nós aprendemos uma vida religiosa, e a maioria veio do catolicismo e sabe o que eu estou falando. E trouxemos isso para o nosso contexto. Então pouco se sabe sobre relacionamento com Deus. E Deus vem através do incenso e diz: escuta, Moisés, isso é símbolo de oração, então entenda isso aqui, Moisés. O incenso deve ser queimado o tempo todo, Moisés. Se acende de manhã e deixa queimar. De tarde você vem de novo e acende de novo e deixa queimar a noite toda. No outro dia de manhã você vem e acende de novo e deixa queimar de noite o tempo todo. Deus está dizendo: Moisés, vida comigo não pode ser interrompida. É por isso que ele diz: Paulo, se quer ter uma vida de oração, então diga para o meu povo, orai sem. Então eu saio na rua, Ave Maria, cheia de Deus, Pai nosso, blá, 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 com a bolotinha. Eu aprendi com a bolotinha. Então, como a bolotinha tem o tempo, e tem o local, e tem o dia certo, e tem a hora certa para fazê-lo, então eu deixo Deus lá no canto dele, na cruz. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, e aí eu vou para o meu trabalho, vou para a minha vida. E se der tempo, no domingo pela manhã, eu vou encontrar com ele de novo. Não é assim? E para ficar legal, para me manter uma vida de oração com ele, eu passo em frente à minha instituição e faço o sinal da cruz. Aí eu mantenho a minha vida com ele. Aí eu pergunto: somos diferentes? Só falta a gente passar em frente à igreja batista e... É só o que falta. Porque a prática nossa é quase igual, irmão. A gente vem falar com ele domingo à noite ou quarta à noite. E aí a gente vem todo cheio de coisas para falar com ele. Porque afinal de contas, passou segunda, terça, quarta o dia inteiro. Então falamos quarta à noite, depois tem quinta, tem sexta, tem sábado e domingo o dia inteiro. Então tem um monte de coisa que eu preciso colocar diante dele.
Isso é relacionamento? Quando é que eu vou conseguir ter intimidade com Ele, portanto? Nunca. Imagina você, isso dentro da sua casa, os casados que estão aqui. Imagine se você falasse com a sua mulher, ou com seu marido, só dia de quarta e só dia de domingo. Não, imagina isso. Imagina que quarta noite você chega em casa e diz: oi, meu amor, ai, que saudade de você, aleluia, que saudade de você, eu te amo tanto, senti tanto sua falta, quero me render a ti. Aí tua mulher diz: hipócrita, você dormiu comigo esses dias todos, nem olhou para mim, você nem me deu bom dia, você nem olha para mim. É, não é verdade? E faz isso até no domingo de novo. Aí a gente diz: temos um relacionamento com Deus. A gente faz a mesma coisa com Ele, irmão. É, não é verdade? Aí a gente quer os benefícios da intimidade, trazendo isso para a vida relacional. Você acha que um casal vai ter uma vida conjugal perfeitamente saudável se falando apenas na hora do sexo? Ela não é prostituta e ele não é cafetão. Cafetão e prostituta que é assim, na hora do sexo dá oi, oi, vamos. Deus não. Deus diz: ora sem cessar. E o que é oração, irmão? O que é oração? É um monólogo ou é um diálogo? Diálogo, porventura, não é duas pessoas conversando, dialogando, se relacionando, trocando ideias, trocando falas? Então, como esperamos ter os benefícios da intimidade, se não estamos dispostos a viver uma vida relacional com Ele, irmão? Aí a gente, no nosso contexto religioso, a gente acha que para ter uma vida de oração tem que vir aqui na igreja, irmão, e dobrar o joelho aqui, ficar aqui na bolotinha. Não, querido, Deus não procura esse tipo de coisa. Ele nos dá toda a senha disso aqui. Eu vou te mostrar essa senha rapidinho, de maneira muito simples, em 4 coisas, aliás. Vem cá na sua Bíblia, por favor. Olha comigo, por você ver. Olha o que Deus dá para Moisés de modelo, no mesmo capítulo 30. Ou a gente entende que podemos ter uma vida totalmente relacional com Ele, ou vamos continuar vivendo de aparência de que somos espirituais. Olha o capítulo 30, verso 34 e 35. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, o estoraque, a onixa e gálbano, 3 coisas. E Deus diz: essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso, iguais. E diz: tu fará incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Deus diz: para você fazer um incenso, Moisés, que vai me agradar, que vai trazer cheiro e fumaça, você vai usar 4 elementos. Você vai usar a onixa, aliás, o estoraque, a onixa, o gálbano e o sal. Diga comigo, por favor, repita comigo, diga: o estoraque, onixa, gálbano, sal. Essas 4 coisinhas. Junta tudo isso, Moisés, e vai dar um incenso muito cheiroso. E Deus diz: é um cheiro tão bom, Moisés, que os homens vão querer fazer igual. Mas o cara que fazer para cheirar, está ferrado. Vou pegar ele, diz Deus. Então é só para mim isso aí. E olha o que isso quer dizer. É interessante as coisas que Deus mandou Moisés fazer. Essa primeira coisa aqui, ó, o estoraque. Veja como é interessante esse negócio. Ela vem de uma palavra hebraica que se chama, na verdade o nome científico dela, no hebraico e trazido para a nossa língua, significa estorak ofsil. Estorax ofsil. Interessante. E essas 2 palavras significam gota ou pingo. O que esse arbusto, essa árvore faz?
acho legal por que Deus trabalha isso. Ela é uma planta que dava realmente no deserto, bem próximo ao deserto da Judéia, e as regiões mais quentes, ela era bastante cultivada. Interessante que o sol quente faz ela transpirar. Ela transpira, então colhe-se a gota. Ela voluntariamente expele toda a água que ela recebe à noite do sereno. E essas gotas são cheirosas. No Novo Testamento ela é chamada de rizoma aromática. É a mesma propriedade que faz o nardo puro. Um perfume que 70 a 80 ml, hoje, na nossa moeda, é o equivalente a R$2.000, R$2.400. Perfume caríssimo, caríssimo. Perceba que Deus disse, usa essa planta aí, que ela produz esse cheiro que eu gosto. E ela produz de um jeito totalmente simples. O que Deus quer dizer com isso? A planta, ninguém pede para ela liberar o perfume, mas ela libera voluntariamente, espontaneamente. Deus está dizendo, Moisés, todas as vezes que você for vir em mim, não vem porque alguém te mandou, não vem orar porque alguém te pediu, vem de maneira espontânea, Moisés. Vem porque você quer. Não vem porque é uma campanha, Moisés. Meu Deus. Não vem porque a igreja marcou, Moisés. Não vem porque você precisa de um milagre, de uma bênção. Vem porque você é espontâneo. Vem porque você quer. Vem porque há dentro de você suficiente amor por mim, Moisés. Oração é isso. É espontâneo. Não é escrito. Não é decorado. Eu já disse isso alguma vez e repito. Oração não é o sacrifício do seu ser. E Deus disse, Moisés, usa também a onixa. Onixa é diferente, já não é uma planta. Onixa, ele tem, a propriedade da onixa é extraída justamente de um molusco marinho. E interessante que esse molusco marinho, ele dá em todo lugar, dá inclusive aqui nas regiões da América do Sul, ele dá em todo lugar. Só que o problema é encontrá-lo, porque ele nasce, cresce, desenvolve com ausência de luz. Então isso só pode ser achado em alta profundidade, em escuridão. Ele era um molusco que era tirado de dentro dele, de dentro da casca dele, toda essa resina. E essa resina cheirosa, unida com o estoraque, provocava um cheiro diferente. E o que Deus quer dizer disso aqui? Deus quer dizer, ô Moisés, vida de oração é vida de profundidade. Não é nada de superficial. Não é nada da boca para fora. É de dentro. Quando você for falar comigo, não vem com um negócio planejado. Não vem com algo simplesmente decorado. Vem com aquilo que vem de dentro, Moisés. Diga para quem está ao seu lado, Deus espera oração com profundidade. Eu me lembro de um salmo, irmão, eu vou tentar achá-lo aqui. Veja, Salmo 130, é um cântico dos degraus. Esse salmo diz assim: das profundezas a ti eu clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz, e estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor, por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido.
Eu aguardo ao Senhor e a minha alma o aguarda, e eu espero da sua palavra. Agora veja que coisa aqui, ó. A minha alma anela pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, do Senhor, pois do Senhor há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. O salmista está dizendo: vida de oração é fome, é uma profunda fome por Deus. Oração é diálogo com Ele, irmão. Oração é relacionamento com Ele, irmão. Oração é uma troca de falas, sabe? Oração é você sentar com Ele, conversar com Ele, ouvi-lo, ouvir os conselhos dEle, ouvir o puxão de orelha dEle, abrir teu coração para Ele. É verdade, oração é isso. É por isso que a maioria de nós não consegue ir além de um recitar, de um monte de palavras de necessidades. A gente precisa ir mais além. E Deus diz assim: Moisés, além de você usar o estoraque espontâneo, além de você ter sentimentos profundos por mim, você deve também, Moisés, usar o gálbano. O gálbano é uma planta que é extraída, aliás, essa planta chama exatamente gálbano. O nome científico dela é gálbano. Só que as suas folhas pequenininhas e pontiagudas, elas não têm cheiro. Você cheirá-la é completamente inócua, sem cheiro. Só que quando você colhe as folhas dos galhos e coloca dentro de um pilão e soca, sabe, ele exala um cheiro extraordinariamente forte e saboroso. É quase igual a esses condimentos. Não tem uns condimentos que é assim? Eu nem me lembro de nenhum agora, mas eu sei que tem. Que nem orégano, manjericão, cominho, essas paradas aí que vocês sabem o que é. Entretanto, Deus está dizendo, dando uma lição a Moisés: Moisés, a oração que me agrada, relacionamento que me agrada, Moisés, é a partir de um coração quebrantado, contrito, de uma alma quebrantada, contrita. É por isso que ele em Davi se alegrava. O Salmo 51, Davi diz: um coração quebrantado e uma alma contrita, o Senhor não rejeitará. De maneira nenhuma Ele rejeitará. Porque o quebrantamento propõe o despir do meu orgulho, propõe o renúncio da minha soberba. A contrição me faz colocar-me no lugar de que eu realmente tenho, quem sou. Perceba que a ideia do eterno, mais do que sermos triturados, é fazer com que o nosso coração esteja quebrantado. É por isso que certo dia Jesus disse às pessoas que o circulavam: quando é que vocês vão aprender que eu quero misericórdia e não sacrifícios? O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: eu estou cansado de ritualismo, eu estou cansado dessas coisas que vocês fazem por obrigação, eu estou cansado desses negociatos que vocês fazem pela fé. Ele está dizendo: eu quero misericórdia, eu quero relacionamento, eu quero prática de amor. É tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Perceba que o Eterno ainda usa o sal e diz a Moisés: põe sal dentro desse incenso. Por quê? Porque o sal tem duas propriedades importantes e eles utilizavam. Primeira, conservação. Segundo, o sal dava equilíbrio entre as três propriedades. Então coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: uma vida de oração é regada por espontaneidade, por profundidade, por quebrantamento, por preservação, perseverança. Deus está dizendo: tem uma vida de oração comigo, filho. Tem uma vida relacional comigo. Para de me buscar só pelas suas necessidades. Se a gente quer a intimidade, queridos, nós vamos ter que aprender a desenvolver uma vida de relacional com Deus em oração.
e não por conta de uma campanha. É tão triste a gente ter que saber que eu preciso, sinceramente, que eu preciso marcar um horário em um relógio de oração para que eu possa fazer o meu sacrifício do dia. Quando é que eu vou entender que oração não é sacrifício? Nunca foi. Do momento em que oração for sacrifício, Deus a rejeita, porque Ele não quer nada penoso, Ele não quer nada que me faça dizer, puxa, eu tenho que ir. Não, você não tem que ir. Eu tenho que orar. Não, você não tem que orar. Você está enganado. Se você quiser, você vai orar. Você não tem que fazer coisa alguma. Deus não quer nada da tua obrigação. Deus quer tudo da tua espontaneidade, da tua voluntariedade. Mas Ele não quer nada que eu faça obrigado, irmão. Nada. Quando é que a gente vai entender isso, queridos? Isso é tão triste que a minha geração, e eu faço um desabafo aqui, e já vou orar contigo. Tão triste que a minha geração aprendeu a barganhar com Deus em todas as coisas. É tão triste que essa geração não consegue ter uma vida relacional com Ele em coisa alguma. Tudo tem que ser na base do empurrão, sabe, na base do esforço, na base da ameaça. Que coisa mais triste. Sabe, como que se tivesse ter que ter uma caderneta de presença para ver quem que vem no culto, irmão. Eu estou falando de intimidade. Eu vejo essa pleiade da igreja aqui, a cada quarta-feira, dentro de intimidade, diminuir o número de pessoas, porque vai afinando mesmo. Intimidade não é para todos. Deus quer para todos, mas nem todos querem. Mas eu te garanto que se eu tiver fazer uma campanha aqui, propondo a tua melhora de vida financeira em meio à crise, como muitas igrejas estão fazendo, saia da crise. Eu lhe garanto que nós teremos uma igreja cheia, ou pelo menos abastecida, em 3 vezes maior número que esse aqui. Te garanto. Porque as pessoas entenderam que Deus é um Deus de realizar as suas necessidades apenas. Servem a Deus apenas pelos favores dEle. E eu já disse outra vez e repito, se eu servir a Deus pelos favores, o dia que o diabo me der algo a mais, eu vou servi-lo também. E olha que tem um monte de diabo aí oferecendo. Então eu tenho que fazer uma escolha, irmão. Não dá para mim entrar na intimidade se eu não quiser manter uma vida de oração. Não teremos avivamento se não tiver uma vida de oração. É uma canção que a gente cantou demais, e vocês talvez se lembram dela. E ela começa dizendo assim: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Quem escreveu essa canção esqueceu de ler a Bíblia, pelo menos no começo dela. Primeiro porque Deus disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Então Ele disse: se orar. Se orar, eu ouvirei do céu. Se não orar, não vou ouvir. É condicional. As bênçãos do Eterno é condicional. Ele rejeitou inúmeras orações. Ele rejeitou Saul, ele rejeitou Caim, ele rejeitou Sansão, ele rejeitou Ananias, Safira, ele rejeitou tanta gente. E Deus não mudou, irmão. Deus continua o mesmo até hoje. Ou eu quero ter uma vida relacional com Ele, que vá além da minha religiosidade vazia e mórbida, ou então não adianta eu continuar afirmando que eu o tenho. Eu preciso mudar. Eu preciso querer mudar. E o passo inicial é disciplinar a si mesmo. Deus disse a Moisés: faça isso de manhã e de tarde, e mantenha aceso o dia inteiro e a noite toda. Eu tenho que disciplinar a mim mesmo se eu quiser Deus. Eu tenho que disciplinar a minha maneira de viver se eu quiser Deus. Há poucos dias um irmão me disse assim: pastor, como é que eu vou desenvolver uma vida de oração se eu não consigo orar nem meia hora? Como é que eu vou orar 3 horas, 2 horas? Eu digo: não é isso que você tem que fazer. Não é o sacrifício das 2 horas. Começa de pouquinho. E a tua
a relação com Ele, vai desenvolvendo. E aos poucos você vai aumentando. E entenda, irmão, pode chegar aqui, filho. Entenda, não é o tempo que você passa de joelho, é o tempo que você passa com Ele. Diga para quem está ao seu lado, não adianta ter pataca no joelho. Não adianta, irmão. Tem gente que ostenta, eu tenho até calo no joelho, patacona aqui. Para quê? Continua na mesma miséria. Continua julgando os outros. Continua desfazendo os outros. Que adianta? O tempo que eu tenho de oração com Deus determina como eu trato os outros. Se eu digo ter um bom tempo de oração com Deus, mas eu trato mal os outros, então desculpa, hipocrisia. Só estou fazendo bolotinhas. O meu tempo com Deus me leva a querer ser igual a Ele, parecer com Ele. E volta e meia, se eu errar, Deus vai dizer: filho, aqui você se distanciou de mim, volta para cá. É por isso, queridos, que eu quero concluir esta noite. Isso aqui era assunto para 3 semanas, mas eu sinto que eu devo diminuir. Perceba. Certo dia Deus disse a uma igreja, poderosa igreja, disse: olha, eu tenho porém contra vocês apenas uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. Você já pensou que esse pode ser o nosso maior problema? Todos nós, com certeza, quando nascemos em Cristo, meu irmão, era uma fome tão grande, não era? Passava mais do que 1 hora de joelho, queria mais Ele. Chegava na igreja mais cedo, ficava faminto por Ele. Não era assim? O que aconteceu conosco, será? Fala a verdade. O que será que aconteceu com a gente? Nos tornamos maduros demais? Se nos tornamos maduros, eu quero te convidar a voltar a ser menino de novo. Sim, a voltar a ser criança de novo. Voltar a ser totalmente dependentes dele de novo. Eu quero te desafiar, irmão, a iniciar uma vida de oração com Deus. Sim, uma vida de oração com Ele. Há poucos dias, enquanto eu orava, algum tempo atrás, eu apresentava vocês para Ele. E eu dizia: Senhor, está aqui teu povo, essa gente. Um por um eu oro por vocês, um por um. Toda a lista que a Adriana me dá, tem uma lista gigantesca. E eu cito um por um. Eu cito problemas daqueles que me procuram. Todo dia. Vocês não sabem disso, eu não precisava nem te contar. Mas só estou te contando por um exemplo. E eu estava fazendo isso. E ele disse para mim: filho, para de orar. Sua oração me entedia. Eu disse: mas pai, como posso parar de orar? Esse é o tempo meu contigo. Levanto nessa hora para estar contigo. E ele disse: pare, porque você não está comigo. E eu disse: eu estou, Senhor, estou orando. E ele disse: comigo está essas pessoas que você está orando, você não. Eu digo: mas é justamente a tua igreja, as tuas pessoas, eu tenho que orar por eles. E ele disse: eu sei os problemas de cada um deles, eu sei onde eu tenho que abençoar cada um deles. E eu digo: tá, então o Senhor me disse que é para orar sem cessar e para orar pelo teu povo, para interceder pelo teu povo, e agora o Senhor me manda parar de orar? E ele disse: sim. E eu disse: por quê? E ele disse: porque você falou que esse horário era só meu e teu. Então é para você conversar comigo e eu conversar com você. É para nós dialogar, nós dois. Você é meu filho, eu sou seu pai, então vamos contar como é que foi seu dia de ontem, como você imagina que vai ser seu dia de hoje. E eu disse: tá bom, eu amei essa ideia. Mas e as pessoas? Quando é que eu vou orar por elas? E ele disse: filhinho, você tem o dia inteiro para orar por elas. E eu disse: mas as outras coisas, como é que eu vou fazer? E ele disse: entra no teu carro, pega a lista
Você está dirigindo e está dizendo: Senhor, abençoa o Ricardo. Senhor, abençoa o Edinho. Senhor, abençoa o Niltinho nisso. Abençoa a irmã Stephanie. Abençoa o irmão fulano, o irmão ciclano. Então eu aprendi. Aí ele me disse: você fazendo assim, você vai pecar menos. Porque você vai estar o tempo todo orando, filho, pelos outros. Mas quando você parar para ficar comigo, é só eu e você. Sem interrupção. Sem celular. Sem telefone. Sabe, sem campainha. Sem pensar nos outros. Só eu e você, filho. Minha vida tem tido essa mudança desde que comecei a praticar isso. Não é difícil, é possível. Por isso Paulo disse: ore sem cessar. Você está atendendo alguém, mas a sua cabeça está: abençoa ele, Senhor. Edinho está entregando uma marmita, mas está lá: abençoa esse cliente, Senhor, que ele traga mais 10. Orando o tempo todo. Isso, meu irmão, vai mudar a sua vida. Não é a sua roupa, não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é pertencer a uma igreja, é o seu relacionamento com Deus que vai mudar a sua vida. Eu te desafio a ir mais além. Eu te desafio a ficar em pé. Eu te desafio, sim. Sabe por que eu te desafio a ir mais além? Sabe por quê, irmã Cleusa? Porque um dia Jesus deitou no madeiro e permitiu ser pregado. E quando levantado, de braços abertos, ele gritou uma palavra tetelestai, que significa está consumado. E quando ele inclinou a sua cabeça, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o véu foi rasgado de alto a baixo. E o escritor aos Hebreus diz: agora, irmãos, por causa de que Cristo rasgou o véu, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, sim, porque o véu que nos separava já foi rasgado. Já foi rasgado. Então agora, em oração, você pode ter acesso à sala do trono, sim. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se essa palavra mexeu com você e você quer de fato iniciar um tempo de relacionamento com Ele, diferente de tudo que você já viveu e experimentou, eu preciso te convidar a sair do seu lugar. Sim, eu preciso te convidar. E te convido, saia agora do seu lugar e dobre o seu joelho aqui diante desse altar. Se você realmente quer ir ao outro nível, iniciar, vencer a si mesmo, sim, em nome de Jesus, sim, oh sim, ir mais além, sim, ir mais além, sim, oh Senhor, sim, ir mais além. Vamos mais além. Nós queremos que a nossa vida, Senhor, seja mais profunda. Nós queremos ter experiências reais contigo, Senhor. Por isso nos arrependemos de nossa maneira religiosa de viver. Por isso nos colocamos de joelhos diante de Ti, Senhor.
porque sabemos que podemos em Ti ir mais além. Então nos molda, Senhor, nos molda segundo o Seu jeito, nos molda segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer, até que não haja nada em nós que nos faça lembrar o passado, e que tudo em nós possa ser tomado pelo Espírito Santo, de maneira que a nossa vida seja, Senhor, uma intensa vida de oração, não porque alguém mandou fazer, mas porque nós queremos fazer, Pai. Nós queremos estar, sim, nós queremos estar. Então enche o Teu povo da Tua presença, Senhor, com todas essas pessoas que estão ajoelhadas diante de Ti, Espírito Santo, confirma essa aliança, confirma, porque nós queremos ser dependentes, nós queremos ser despertados por Ti, Senhor, para orar, para Te buscar, para Te sentir. Espírito Santo, na nossa fraqueza, nos lembra nas noites, nos lembra durante o dia, nos lembra em momentos que temos que citar alguém e orar por esse alguém, nos lembra em algum momento que precisamos nos conectar contigo. Espírito Santo, nos leva mais longe, nos leva mais além, nos leva para os braços de papai, nos leva para os braços de papai. Oh papai, oh papai, obrigado por esse momento, Pai. Prometemos que iremos nos esforçar, que queremos mudar por dentro. Em nome de Jesus eu te peço isso agora, por meio de Jesus e em Jesus eu te peço isso agora.